Annyeonghaseyo, Yorobun, sejam bem-vindos a mais um episódio de OnePlus One e vocês devem estar percebendo que a gente está aqui agora toda numa estrutura um pouco diferente, tá? Vou até pedir para abrir a segunda câmera para vocês verem que a gente está agora num formato um pouco, né? Tem computador, aliás, essa câmera tá aqui, tô falando aqui, tô olhando para ela? Tô, boa, então voltamos. E a gente tá aqui numa live, tá? O pessoal sempre me pergunta quando eu faço o convite se eles querem participar do KupoCast. Muita gente pergunta se tem que ser presencial, se tem que ser, ou se pode ser uma call. E eu sempre falo que eu prefiro presencial. Aliás, eu falo que não dá para fazer uma live, que tem que ser presencial, porque o flow da conversa, né, de estar presente olhando no olho, conversando, né? Sem ter delay, sem ter Wi-Fi quebrando. O ritmo da conversa é muito importante. Mas a gente está abrindo uma exceção, tá? E vocês vão entender por que a gente está abrindo exceção. Muito obrigado, Jonas, por topar participar aqui com a gente do OnePlus One. Eu que agradeço o convite, fiquei feliz, já acompanhava o trabalho de vocês e fiquei feliz com o convite. Até peço já desculpa também, porque eu tô olhando pra tela, então provavelmente eu não tô olhando pra você agora eu tô olhando pra você pra falar com você, né? Mas vai ser meio estranho, deve ficar meio, você quer meio constrangedor talvez, ou não natural, né? Você conversar com alguém que não tá olhando pra você. Eu joguei pro meu lado, né? Eu tô olhando pra sua câmera, eu tô olhando perfeitamente pra você, mas provavelmente quando eu converso com você, eu tô olhando pro chão, né? Tô olhando aqui pro meio da sua barriga, talvez, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Por favor, Jonas, pro pessoal entender por que a gente não consegue gravar presencialmente, né? Me fala um pouco, se apresenta um pouco pro pessoal quem é você. Então, eu sou o Jonas Kang Kim, eu sou aqui de Porto Alegre, eu tenho o restaurante Okpo, que fica na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que agora teve alguns acontecimentos aqui que rolou uma enchente em Porto Alegre, em toda a região metropolitana. A gente está sem aeroporto por enquanto, né? Está saindo de algumas cidades mais próximas, então, infelizmente, não vou ter a oportunidade, por enquanto, de conhecer o espaço de vocês, mas logo mais espero que sim. Quando aconteceram as enchentes do Sul, né? Esse é um dos motivos que a gente está fazendo esse episódio, para a gente entender um pouco da situação, o que aconteceu, para a gente ter um pouco uma ideia melhor dessa dimensão, na visão Kyopo, né? Inclusive, eu tenho alguns clientes aqui no meu estúdio, né, que são jornalistas, que fazem programas jornalísticos, né? E uma vez eles me contaram que existe a Escola Gaúcha de Jornalismo, né? O que é essa Escola Gaúcha de Jornalismo? Por exemplo, aconteceu o World Trade Center, aí tem o jornal o Zero Hora de Porto Alegre, né? O Zero Hora. Zero hora. Aí faz de conta, tem o Jornal Zero Hora, ele quer cobrir o 9/11 lá do World Trade Center, ele tem a possibilidade de gravar uma entrevista com o chefe do Corpo de Bombeiros, com o líder do Pentágono, mas o que ele vai preferir é conversar com algum gaúcho que estava lá naquela situação para poder contar do ponto de vista do gaúcho o que aconteceu, né? Então me falaram que é mais ou menos essa a Escola Gaúcha de Jornalismo, e a gente está fazendo mais ou menos isso agora, né? As enchentes já faz um tempo que aconteceu, né? Acho que já faz mais de um mês, não? Vai fazer quase 2 meses? Vai fechar mais de 2 meses agora. E aí já... Quando aconteceu, obviamente, houve aquela grande mobilização, um monte de pessoas fazendo matérias e tal. E quando as enchentes aconteceram, eu estava na Coreia. E, por coincidência, eu estava junto com uma equipe jornalística aqui do Brasil, de um programa jornalístico bem grande, que estava ajudando eles na construção de um roteiro de umas gravações na Coreia. E eu percebi, assim, por eles, o quanto tinha sido grande essa enchente. Porque até então, enchente no Brasil não é uma grande novidade, né? A gente tem acontecido... Isso acontece muito em São Paulo, onde a gente está. Teve enchente em várias regiões do Brasil ao longo do ano, às vezes em janeiro. Acho que teve em Santa Catarina no começo do ano também, um fluxo de chuva muito grande. Então eu não estava entendendo por que estava tanta comoção, se era porque uma exclusividade, primeira vez que estava acontecendo em Porto Alegre. E aos poucos foi caindo a ficha de que o tamanho foi muito grande, né? Não foi só um bairro que acabou inundando, né? Você pode explicar mais ou menos assim pra gente o quanto foi... Por exemplo, onde você mora, onde está o restaurante, chegou a inundar também? A água chegou a subir bastante e entrar? Não, aqui do meu bairro não chegou a alcançar, mas principalmente no centro e alguns bairros
que foram alagados, não ficavam próximos, na verdade, até do Rio Guaíba. Foi alguns erros assim, em relação às EBAPs, que é da DEMAI, aqui que cuida da parte hidrográfica do Rio Grande do Sul, que teve algumas falhas em algumas bombas que inundaram alguns bairros que não faziam nem... não ficava nem perto do rio, né? Então, foi uma dimensão muito grande. Acho que o pessoal compara também com o furacão Katrina que teve, que o número de pessoas desabrigadas foi parecido com o Katrina, assim. E também em relação à área afetada também. Muita região metropolitana de Porto Alegre, mas a gente ficou a cidade com caos, assim. E parou de se falar um pouco, mas ela ainda está em processo de reconstrução, assim, que acho que vai demorar um bom tempo. Mas foi rápido pra você cair a ficha de que, nossa, essa não foi só uma inundação. Foi a primeira vez que o Guaíba inunda, por exemplo, desde que você mora em Porto Alegre. Você nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, sou o Tá. único coreano gaúcho aqui da minha família. O restante nasceu em São Paulo, na Coreia. Já tiveram outras inundações, mas não nessa proporção. A maior, acho que foi... nessa proporção foi em 1949, pelo que eu lembro. Mas dessas proporções nunca tinha visto. Nunca tinha visto mesmo, assim. Foi até que... Foi rápido pra cair a ficha, assim, do tipo, nossa, nunca vi algo a subir tanto, ou foi também pelo noticiário, pelas pessoas falando que você foi entendendo a dimensão? Nos primeiros dias foi pelo noticiário, até que a gente está numa região que não chegou a enchente, assim, mas eu comecei a ver vídeos dos meus amigos que moram em regiões, tipo, no Menino Deus, que é um bairro relativamente próximo ao Guaíba, mas não é tão próximo, que tiveram que começar a sair das casas. Tem pessoal que tinha casa em Eldorado, ou região metropolitana, tipo, de Canoas, assim, e a cidade inteira, depois que eu comecei a cair a ficha, tipo, que realmente Canoas é uma cidade gigante e tinha água até, tipo, no telhado, assim. Daí, mas caiu realmente a ficha quando eu fui fazer algumas entregas de algumas marmitas que a gente estava produzindo aqui no Opô, que daí eu vi realmente até onde tinha sido atingida, assim, e o quão caótico tava a situação. Daí, aí que bateu a realidade. Quando a gente vê ao vivo, aí que cai a ficha mesmo, assim, né? Mas você começou a fazer a marmita quanto tempo depois que houve a inundação? Assim, você falou pra mim que caiu a ficha quando caiu a ficha da proporção quando você começou a entregar as marmitas lá e começou a ver toda a cidade. Mas antes de ter caído a ficha, então você já começou a produzir as marmitas? Acho que foi, acho que creio eu, caiu a chuva mesmo, começou a inundar, acho que foi numa sexta para sábado, daí domingo piorou, daí acho que na quarta-feira a gente começou a ver notícias, tipo, de pessoas desabrigadas, assim, tipo, a gente começou a ver que vários clubes daqui, igrejas, colégios, começaram a receber pessoas principalmente de Eldorado, Guaíba, tipo, famílias, todos, sabe, um monte de famílias desabrigadas, daí a gente pensou, tipo, o que a gente pode fazer para ajudar? Porque foi um pouco meio que flashback de pandemia, assim, tipo, a gente não sabia direito como ajudar, não sabia direito muito o que fazer, mas a gente pensou, tipo, essas pessoas precisam se alimentar de alguma forma, elas vão estar em abrigos, mas provavelmente não tem como a capacidade, tipo, de alimentar todo mundo, então esse acho que é o único meio da gente começar a tentar já ajudar de alguma forma, né? Então, vamos lá. Você comentou do flashback de pandemia. O Okpo já existia na pandemia? Faz quanto tempo que existe o restaurante? O Okpo existe desde finalzinho de 2021. Tá. E foi meio que da pandemia, assim. Tipo, a gente... finalzinho da pandemia, na verdade. A gente começou primeiro com delivery, assim, mas a ideia inicial do Okpo começou realmente na pandemia, quando eu não era Okpo o nome ainda, mas era quando eu fazia a entrega de kimchis, que minha mãe produzia já em grande escala para consumo próprio, assim, né? Daí eles são comerciantes aqui em Porto Alegre. Daí fechou tudo, né? Eu já trabalhava, eu tinha um outro restaurante com meu irmão. A gente já trabalhava com gastronomia e, tipo, eu via meus pais, minha mãe reclamando, tipo, não reclamando, preocupada. Tipo,
que iam fazer da vida, né? Porque eles viveram vida inteira como comerciante, daí eu de formação sou publicitário, daí eu pensei, o que eu consigo vender, que eu consigo ajudar ela a vender. Eu tentei fazer uma loja online, assim, pra ela, mas até uma loja online de comércio de roupa, que ela trabalhava com comércio de roupa, mas até engrenar não ia dar certo. Daí eu pensei, vamos fazer alguma coisa mais simples, fazer o kimchi, que ela já produzia e todo mundo elogiava aqui sempre, até a comunidade coreana gosta do kimchi dela. Daí eu propus pra ela, por que tu não produz? Eu crio outra marca e faço a distribuição pra ti. Daí foi como uma ajuda de renda pra minha mãe, né? Olha que caos vai ser essa conversa. Então eu vou voltar agora mais pro tempo. Então, a gente começou na enchente, a gente tá voltando cada vez mais no tempo. Então, vamos voltar, então. Vamos voltar bastante pra gente não ter que voltar mais ainda. Como é que foram parar gaúchos no sul? Desde quando a sua família migrou pro Brasil? Os seus pais nasceram na Coreia, nasceram aqui no Brasil. Eles estavam em São Paulo, depois foram pro sul. Me conta um pouco a história da sua família e como que foram parar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sim. O meu pai veio com 30 anos pro Brasil. Foi para São Paulo primeiro. Ele veio aqui mais pela expectativa de ter uma vida melhor, assim. Todo mundo falava que a Coreia e o Brasil estavam meio que do mesmo nível em desenvolvimento na época, mas que o Brasil, a propensão dele se desenvolver era muito maior, por ter vários recursos naturais, por ser um país gigante, a probabilidade muito maior de crescimento, né? Era o E a país do Coreia estava futuro. investindo. Mas a Coreia também estava investindo muito em educação na época, mas não via um futuro tão certo quanto o Brasil, né? Daí meu pai veio pra cá, a irmã dele veio pra cá também junto, trouxe ele pra cá. Meu pai não tinha gostado muito da ideia, assim, mas ele veio pro Brasil. E minha mãe veio com primeiro tentaram entrar nos Estados Unidos, acho, e não conseguiram. Eles não se conheciam, né? Minha mãe veio com uns 16, 17 anos com meu avô e minha avó pra cá, e das duas irmãs, minhas duas tias. Daí acabaram se conhecendo na comunidade coreana de São Paulo, se casaram, daí tiveram 2 filhos, primeiro, que era minha irmã mais velha e meu irmão mais velho. E depois, meu pai, acho que, pelas histórias que ele me conta, meu pai ele era mestre de taekwondo também, né? Daí ele veio pra cá, acho que ele apitou alguns campeonatos aqui, conheceu uma comunidade aqui. Daí ele gostou da cidade, viu que era uma cidade tranquila, que as pessoas eram muito receptivas, apesar de estranharem um pouco, assim, que não tem tanto oriental aqui, não é que nem São Paulo. Ele gostou da cidade, se sentiu bem recebido, gostou da comunidade que tinha aqui, que era bem pequena, mas que era bem unida, e acabaram ficando aqui. Daí eu nasci aqui. Foi logo depois que que a sua família se mudou para Porto Alegre que você nasceu ou teve um tempo ainda? Pois deve ter sido uns 3, 4 anos depois. Entendi. E você lembra mais ou menos, você sabe mais ou menos que época que o seu pai veio da Coreia pro Brasil? Era a década de 70, década de 80? 70. 70. E a sua mãe também por aí? Minha mãe veio um pouco antes. Minha mãe deve ter ido lá pelos 60 e poucos. Entendi. E aí eles foram pro Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, e desde então, logo que chegaram, começou o comércio de roupa. Isso. Eles já tinham trabalhado até com restaurante em São Paulo, comércio de roupa, confecção de roupas. Mas eles começaram com confecção aqui, na verdade, que eles tinham confecção em São Paulo, mas a logística aqui para fazer confecção não era tão boa quanto em São Paulo, assim, tipo, para conseguir tecido, fazer a modelagem, costura. Daí fizeram mais da revenda de produtos, principalmente de revenda de produtos coreanos, na verdade, tipo de vestuários de confecções coreanas. Das lojas aqui do Bom Retiro Brás, entendi. E aí, beleza, aí então eles fizeram a loja, e aí você nasceu, depois de um tempo resolveu fazer publicidade, ninguém te avisou que não é um bom curso, né, porque eu também caí nesse golpe. Tá. Eu entrei bem para ir para a parte de produção audiovisual, na verdade, que eu gostava bastante, mas me venderam uma mentira. A gente não mexia tanto com audiovisual, assim. Mas apesar dos pesares, eu teria escolhido, acho que até outra faculdade, mas para empreender até que foi legal.
e também para ter uma visão mais criativa e também de processo de criação, eu acho que foi válido, sim, também. Uhum. E aí você se formou e chegou a trabalhar na área, não? Na área, mais em estágio mesmo, mas trabalhar de carteira assinada, não. Porque logo que eu saí da faculdade, o meu irmão estava abrindo um restaurante, né? O restaurante daí era de comida havaiana, de poke e sushi. Tá. E daí eu já fazia eventos com ele e eu cuidava da parte de comunicação, né? Daí ele convidou para participar junto e eu meio que engrenei a sair da faculdade e já engrenei para empreender. E aí, quando deu a pandemia, esse restaurante de poke existia? Vocês estavam trabalhando com ele, com esse restaurante? Sim, existia. Daí isso também foi meio que de um dia pro outro. Por isso que eu disse que foi um pouco flashback da enchente com a pandemia. Porque foi de um dia pro outro, assim, eu lembro que a gente ouvia notícias, meu pai falava muito sobre, porque acho que ele via muito noticiário coreano, assim, Uhum. então acho que já estava mais atualizado em relação aqui. Ele falava, tem que se cuidar, tem que se cuidar, tem que se cuidar. Daí do nada foi tipo de um dia pro outro. A gente pegou, viu que tava ficando meio crítica a situação, fechou a operação, uma das operações nossas, daí a gente manteve só o delivery. Daí foi isso, mas foi de um dia pro outro. Daí eu digo desse período de adaptação, de saber o que fazer, como ajudar, como operar o restaurante. Foi essa mesma loucura, assim, foi meio que tudo ao mesmo tempo. Então acho que foi isso que foi o flashback, assim, de flashback de guerra. O restaurante de poke ainda existe ou acabou fechando? Existe, ainda existe. Ainda Ainda existe. existe. Aí o seu irmão faz um restaurante só de poke e aí você resolveu, vou fazer o meu restaurante de comida coreana. Sim, sim, eu até pensei em fazer em paralelo, assim, mas eu vi que eu acho que eu ia ter que ter um restaurante já é cansativo, e daí ter dois restaurantes com operações diferentes ia ser mais cansativo ainda. Daí, e também aqui, o Opô eu abri também com um propósito maior, assim, que eu gostaria de fazer, que é propagar um pouco da cultura, assim, coreana aqui em Porto Alegre. Daí, acho que eu tinha que abraçar mais esse propósito e me focar bem, assim. Porque você já via que era um mercado potencial, restaurante coreano aí em Porto Alegre. Porque aqui em São Paulo a gente consegue enxergar facilmente como essa procura por cultura coreana, comida coreana, está crescendo de forma muito acelerada, né? O próprio Bom Retiro, aqui, o bairro onde ficam os coreanos, antigamente muitos restaurantes a grande maioria não abria de domingo, né? E porque as pessoas precisavam ir para a igreja e tudo mais. E agora cada vez mais estão abrindo de domingo. Sábado e domingo é o dia que os coreanos mal conseguem vir para o Bom Retiro comer. Porque, tipo, como a gente tem o luxo de poder vir aqui durante a semana, a gente come durante a semana. Sábado e domingo, sábado, almoço e janta, a gente já até como se fosse, gente, nem vale a pena ir pro Bom Retiro almoçar, porque o restaurante vai estar cheio. Comida coreana é só durante a semana agora. Mas aí no Sul você também via esse interesse crescendo, por isso que pensou nessa oportunidade de negócio? Também, mas que nem eu falei, tipo, a gente iniciou ele com o kimchi. Eu achei que ia ter uma adesão de pessoas que gostassem um pouco mais de alimentação fitoterápica, assim, por ser um probiótico e fazer bem para a saúde. E o pessoal tava nesse período de tentar cuidar um pouco mais da saúde. Acho que todo mundo teve a loucura de pandemia, tipo, sei lá, de aprender a fazer bolo, aprender a fazer fermentado, aprender a fazer pão. Aprender a fazer pão de fermentação natural. Daí todo mundo tava nessa loucura, assim, daí eu pensei, iniciei mais nessa linha de tentar fazer uma alimentação mais fitoterápica, mas vi que tinha muita curiosidade da cultura coreana, assim, que eu lembro que como era algo mais familiar, assim, eu conseguia fazer um atendimento mais personalizado, né? Daí meu pai estava fazendo pintura em nanquim, né, escrita em nanquim, caligrafia. Daí, mandava com o nome da pessoa escrito em nanquim, e daí mandava o kimchi junto. Daí a pessoa ficava super curiosa, e, tipo, daí eu via que, algumas pessoas já tinham viajado pra Coreia, já conheciam a cultura. Acho que é pela parte mais da indústria coreana, tipo, de K-pop ou de dorama. Doramas não tava tanto na época, na verdade, mas de K-pop. Daí muita gente conhecia, muita gente queria pedir, não tem tteokbokki pra vender, você não conhece K-pop. Deu, como assim? O pessoal sabe aqui. Porque eu sabia, tipo, uma visão mais macro a cultura coreana também mais globalizada que antigamente, assim. Mas eu não sabia que aqui no Sul o pessoal tinha tanta curiosidade, assim. Mas quando vocês começam a vender kimchi, você imaginou que era vender para os conhecidos?
Ou imaginou que gente de que não conhece vocês também compraria, que não conhece kimchi, teria que ensinar o que é kimchi? Sim, foi bem. Eu entendi que era um produto novo, assim, que as pessoas não conheciam, então as redes sociais era bem educacional também. Tipo, eu explicava o que era o kimchi, como usar, tipo, então era o meu público-alvo quando eu fiz, assim, meu plano de mini negócio, assim, era, tipo, atingir pessoas que, principalmente, nutricionistas e pessoas que tinham algum, principalmente cozinheiros, acho que estavam um pouco mais atento à culinária, que na época já tinha muita gente Uhum. ouvindo falar sobre culinária coreana, então, esse era a forma que eu tentei divulgar mais, assim. E aí a venda de kimchi foi rolando até que assim, por que não então ter um espaço físico? Já estava na época da flexibilização, da retomada dos negócios, e aí foi aí que imaginou? Até antes disso, a gente fez um pequeno teste no antigo restaurante que eu era sócio, tipo, de vender por delivery alguns pratos. Daí saiu super bem. Daí eu conversei com outro amigo meu que a gente já tinha ideia, assim, tipo, de ter um negócio. E a gente idealizou o oposto, assim. Foi tipo, meio que. E até o investimento aqui foi bem precavido, assim, porque a gente alugou o espaço e quando fazia a obra a gente fazia o delivery. Daí, tipo, enquanto fazia o delivery a gente via o quanto a gente ia poder investir, assim, o quanto valeria a pena investir também, para não Entendi. investir tanto e pá, depois ser só uma fase, assim, né? Você quer explicar pra gente o que quer dizer, de onde veio o nome? A ideia foi de o outro meu sócio, ele não mora no Brasil, ele mora na Califórnia. Ele também é coreano, descendente coreano, ele também é de Porto Alegre. Ele trouxe a ideia do Mokpo, assim, que é uma região sul da Coreia do Sul, que da Coreia, na verdade, era unificada Uhum. antigamente, que começou a criar a própria. Foi nessa região que, após o domínio da China e do Japão, eles começaram a criar a própria cultura, assim, na verdade, porque não existia uma cultura própria, assim, foi lá que as pessoas começaram a se alfabetizar, criou o Hangul, assim, na época da dinastia Joseon, né? Daí começaram a propagar um pouco da cultura. Então, esse era. A gente viu que se encaixou com o nosso objetivo e propósito. Achou que a história era legal, assim. Que se encaixava com o que a gente gostaria de fazer aqui, né? Que é propagar a cultura em Porto Alegre. Também em forma tipo, de agradecimento ao pessoal daqui, né, que acolheu a comunidade. Uhum. E também por um motivo pessoal meu, que era de eternizar um pouco das receitas que a minha mãe faz, assim, tipo, como eu não tenho tanto contato, assim, acho que com a cultura coreana, tipo, próxima, assim, seria só da minha família, a gastronomia foi o meio de eu, sabe, identificar, assim, tipo, e eternizar, assim, um pouco da minha cultura, né? Mas vocês resolveram tirar o M, então. De Mokpo ficou só Okpo. Isso. É mais pela facilidade, a gente achou que ficou mais, esteticamente mais simétrico. Foi mais questão publicitária daí. Entendi. E é justo, faz parte, né? Desse branding aí. E foi. Aí em Porto Alegre eu imagino que não tenha muitos coreanos. Eu estou errado? Ou todos os poucos que tem, todos se conhecem? É possível você andar na rua e falar assim: opa, esse cara é coreano, eu não conheço, e surpreender? Ou. Não. Aqui todo mundo se conhece, na verdade. Tipo, agora deve ter em torno de umas 25 famílias. Todo mundo se conhece, todo mundo meio que cresceu junto. Antigamente, que nem eu falei, a comunidade era bem mais unida, assim, tipo, tinha reuniões, era tipo o quê? Que tinha, né? Uhum, O pessoal se reunia, todas as famílias se reuniam, as crianças brincavam, até, tipo, antigamente tinha alguns estudantes coreanos que vinham para URGS aqui, URGS é a nossa federal aqui do Sul, fazer letras, daí vinha em torno de uns 30 estudantes coreanos da Coreia mesmo. coreanos da Coreia. Aham. Daí até minha mãe recebia eles, assim, recebia e fazia jantares, tipo, megas banquetes pra eles, tipo, até que, por isso que envolve sempre comida. Fazia banquetes pra o pessoal se reunir, assim, tipo, fazer uma confraternização e também em troca, não em troca, tipo, em agradecimento a isso, eles davam aula de coreano para as crianças da comunidade, na época que eu era Ah, pequeno. Daí esse entendi. foi o maior contato, assim, que eu tive com a cultura, assim, com, sabe, com coreanos mesmo. Foi nessa época, depois disso parou de se vir mais coreano pra cá, eu acho que começaram a ir mais pra São Paulo mesmo, e Curitiba. E agora
residentes aqui, todo mundo se conhece, todo mundo mesmo. Assim, e só pessoas que trabalham em algumas fábricas que acho que tem a Hana Micro e tem a Hyundai aqui, em regiões metropolitanas. Daí são famílias que engenheiros que vêm da Coreia, mas esses são os únicos que eu não conheço. Entendi. E eu até assim, eu tenho um filho de 5 anos e vira e mexe a gente se questiona da qualidade de vida aqui em São Paulo. E do Brasil, na verdade, né? Então muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas você não pensa em morar na Coreia, você não pensa em morar nos Estados Unidos, morar fora, porque a minha família toda tá na Coreia, hoje praticamente tá só eu, minha esposa e meu filho aqui no Brasil. E aí a gente fica até fazendo um movimento assim, ó, antes de pensar se a gente deveria mudar de país ou não, talvez a gente possa se questionar se a gente não poderia mudar de cidade, porque São Paulo não é Brasil, né? Não é porque São Paulo tem uma vida meio caótica aqui em São Paulo que a gente precisa fazer uma mudança tão brusca assim. E aí fica às vezes um pouco de receio de crescer numa cidade que não tenha, que a gente possa ser os únicos coreanos ou que tenha muito poucos coreanos, como seria crescer, né, ou criar um filho numa cidade dessas, se ele sofrer preconceito na escola. Porque aqui em São Paulo, né? Apesar de ter muito coreano, porque todo mundo se conhece? Porque todo mundo anda na mesma escola, todo mundo mora no mesmo bairro, todo mundo frequenta os mesmos lugares, né? Por isso, e às vezes até por comodismo, né? Por conforto, a nossa zona de segurança. Não dá pra perguntar pra você assim, tipo, se é isso mesmo, porque você cresceu sempre. Você nasceu e cresceu em Porto Alegre, né? Talvez para você seja mais estranho ficar pensando, nossa, como será que teria sido se eu tivesse crescido em São Paulo, onde tá cheio de coreano? Porque a gente consegue ter essa licença de poder ser não coreano ou coreano às vezes, né? Eu vi muitas pessoas falando assim que durante a semana é bom que eu ia pra escola, só via amigos brasileiros. E aí eu virava a chave no final de semana, só encontrava coreanos, então eu tinha duas personas, né, por exemplo. Sim. Não, isso eu vejo bastante que meu sobrinho, agora tem 10 anos, mas ele nasceu em São Paulo, né? Minha irmã morava em São Paulo. E eles vieram justamente aqui para Porto Alegre para buscar um pouco mais de qualidade de vida, principalmente para ele, assim, que eles viam que perdiam muito tempo no trânsito, qualidade de vida A em São Paulo tem violência. a violência Uhum, tem seus bônus e ônus, né? E também custo de vida bem mais alto, na verdade, né? Em uhum, São Paulo. Tipo, eu fiquei impressionado, às vezes, vou botar um carro no estacionamento, tu gasta lá R$ 40, que não é tanto assim. E também minha irmã tinha esse medo de quando veio pra Porto Alegre, porque na época que ela veio, que ela morava aqui, e que na época que a gente era criança, rolava um certo preconceito ou uma ignorância em relação a etnia, assim, tipo, pensava, tu é uhum, chinês, japonês, ou fazia piadinha, assim, tipo, uhum, agora, graças à propagação da cultura K-pop ou de aham. doramas, assim, agora eu fico feliz, assim, que o pessoal pergunta, chinês, coreano, tipo, o japonês, daí também ela conversou com o pessoal na escola também aqui em Porto Alegre, falou, tipo, que ela tem medo de que ele sofresse algum tipo de bullying, algum preconceito por ser coreano, por não ter tantos asiáticos no colégio, daí a coordenadora até chegou a falar, tipo, nos dias de hoje as crianças são bem mais tranquilas, né, em relação a isso, e acho que vai até facilitar um pouco aí para ele fazer amizades aqui, né, tipo, ficar curioso, se vai ser, tipo, daí é mesmo mais tranquilo, assim. Porque na época do colégio realmente rolava um pouquinho, né, mas... Na sua época de estudante também você acha que rolava um pouco isso? Sim, sim, Aham, sim. Eu lembro até que uma época do meu colégio, meu apelido era Japa, né? Você tá. me chamava de Japa. Daí depois que eu comecei a criar, tipo, uma crise existencial, tipo, por que me chamam de Japa se eu sou coreano? Né? Daí eu comecei a falar, não, meu nome é Jonas, se quiser me chamar de coreano, então... Mas quando te chamavam de japa, você ficava pensando, poxa, podiam me chamar de coreano ou podiam simplesmente me chamar de brasileiro, por exemplo, de gaúcho, talvez? De gaúcho, porque na real, às vezes, se cria uma crise existencial, assim, porque, tipo, eu sou filho de coreano, mas nasci do Brasil, mas aparentemente eu sou bem coreano e tenho trejeitos ou se mantém coreanos, assim, Aham. tipo, apesar de não... Daí eu sou um híbrido, assim, daí às vezes eu não sei quanto eu sou coreano ou quanto eu sou brasileiro, daí eu crio uma identidade, tento ver pelo lado positivo, tento pegar bastante da cultura coreana que seja positiva e bastante da cultura brasileira que seja positiva, sabe? Porque, Tentar transformar num híbrido, assim. porque aqui Aqui em em São São Paulo, Paulo você vai virar o gaúcho rapidinho.
Eu acredito que as pessoas não te chamariam de japa nem de coreano, te chamariam de gaúcho. Mesmo não coreano, mesmo os brasileiros, eu acho. Sim, Né? É... Aí você falou que, por exemplo, dessas coisas da comida, né? Como se fosse... O tempo todo você comentou assim da comida como se fosse esse grande elo, né? De não perder essa identidade, né? Você, na época de escola ou até faculdade, as pessoas não achavam que tinha uma coisa meio fedida, porque é meio ousado pensar logo como produto de venda, logo de cara, assim, o kimchi. Eu acho que, assim, apesar de ser o prato principal da Coreia, talvez seja também o prato mais difícil de ser a porta de entrada. É mais fácil a gente vender, sei lá, um bulgogi do que um kimchi, às vezes, né? Ou um japchae. Aham. Eu lembro que até na época que a gente se mudou para um apartamento novo aqui em Porto Alegre, a nossa vizinha ligou, tipo, tá com vazamento de gás na casa de vocês, que cheiro de gás. Que eles não, é que a Enxofre. gente a gente produz kimchi, não sei o que, daí a gente apresentou pra ela, né? Eu pensei que fosse ter um pouco mais difícil. Sei lá, até quando eu fui criar a marca, eu tinha criado um roteiro, assim, de como apresentar, tipo, como é que eu poderia apresentar ele, né? Mas eu acho que vale mais apresentar, talvez, o mais difícil para eles, porque tem muita cultura envolvida na produção de kimchi, né? O Então, eu, tipo, acabei... storytelling, né? O storytelling é Uhum. mais legal, assim, a Uhum. história é mais bonita, assim, tipo, que nem eu falando do Kim Jong, que eu comecei a pesquisar. Então, tipo, foi considerado pela Unesco Patrimônio Imaterial da Humanidade. Patrimônio Cultural, Material da Uhum. Humanidade. Tipo, que era algo cíclico, assim, que a comunidade se envolvia para ser algo bem colaborativo, assim. Então, tipo, tem história para contar, tem muitos porquês de porque é feito de determinada forma. E também é um conhecimento, tipo, muito rico, assim, que é passado de geração para geração. O O, Bulgogi tem também a sua história, seus benefícios e tal, mas acho que o kimchi carrega mais a identidade. Então, o kimchi da sua casa sempre foi kimchi da sua mãe? É porque em Porto Alegre não tinha um mercado para poder comprar kimchi ou ainda dava para comprar kimchi também quando faltava kimchi em casa, tinha como dar os seus pulos ou ela tinha que fazer sempre? tem sempre. Minha mãe fazia sempre, assim, tipo, acho que a maioria de Porto Alegre, pessoal de Porto Alegre, tipo, pra comer comida coreana, tem que fazer, porque aqui não tinha restaurante coreano, na real, na verdade. Tipo, Uhum. daí todo mundo cozinhava bem. Acho que todo mundo teve que se esforçar pra aprender a cozinhar. Eu também tenho muita memória da minha mãe, fazia grande produção de kimchi, até porque ela fazia esses jantares para os coreanos, e o pessoal comia, o coreano come, né? Daí comia, daí ela fazia grande produção de kimchi, daí eu tenho memória dela fazendo kimchi, tipo, sei lá, dando sempre pra provar, pra ver se tá bom, Aham. assim, então Porque, era grande. porque como. Meus pais mal comem comida brasileira, na verdade, Ah, é. no dia a dia. Só comida coreana. Não, porque eu pensei assim, No máximo arroz e feijão. porque os seus pais deviam vir com frequência para São Paulo para comprar mercadoria, então eu imaginava que devia ser fácil já trazer um pouco de kimchi, passar no mercado coreano aqui em São Paulo, já comprar os kimchi e já trazer já na mala, não precisava ficar produzindo. Minha mãe já explodiu uns potes de tenjá no avião, assim, né? Ah, ah, Que ela levava, assim, tem um paco, como é que vai tenjá explodir no avião? Mas ela trazia alguns condimentos, ela ia tá. Os temperos no para poder mercado aí, fazer o kimchi. acho que era no Otogi ainda, né? Aham. Diziam no Otogi. E no Otogi, na época que o Otogi era minúsculo, na verdade, uma Aham. lojinha, Não é esse grande mercado que é hoje. não sei. Daí eles iam lá, compravam alguns insumos, compravam mais tamiolan, tofu, trazia alguns salgadinhos. Eu lembro que eu sempre esperava. Isso que era louco também, que eles viajavam, acho, quase mensalmente para comprar mercadoria, daí eu esperava, eu era piá, assim, eu era criança. Aham. Eu esperava eles chegar, tipo, chegava com as balinhas, assim, tipo, coreanas, chegava cheio de fita também, VHS, Ah, fita, tá, para assistir as novelas, os programas de TV. era uma mala só de fita e depois passou para DVD, pelo menos. Aham. Compactou, né? Piá não é uma gíria de Curitiba? No Porto Alegre também fala piá? Também, se fala piá. Ah, entendi. Uma, uma vez eu tenho um amigo, eu vou até preservar o nome dele, eu tenho até um amigo
gaúcho, entre aspas, eu falo entre aspas porque ele nasceu em São Paulo, mas ele cresceu no Rio Grande do Sul, né? E todo mundo chama ele de gaúcho, mas a gente sabe que para ser gaúcho tem que nascer no Rio Grande do Sul. Tanto que ele sabe disso que quando ele teve os filhos dele, ele levava a esposa dele com 8 meses de volta pro Rio Grande do Sul para poder os filhos dele nascerem gaúcho, para não sofrer do mesmo complexo dele. Inclusive, se eu falar mais, eu vou expor ele agora. Então, as pessoas não podem saber que ele não nasceu no Sul. Mas ele me falava assim, que o estado que os gaúchos mais gostam é Santa Catarina, porque separa eles do Paraná, por causa da... Acho que a principal rivalidade era com o Paraná. Por isso que eu achei estranho você falar o Piá. Falei, ops, escapou um Piá aí, mas todo mundo fala. Entendi. Eu tava na Coreia, eu encontrei um pessoal de Atlanta, e Atlanta... tem uma das maiores comunidades coreanas dos Estados Unidos. Eu não sabia, eu imaginava que era só Los Angeles e Nova York, né? Mas parece que Atlanta, acho que se não me engano, é a segunda até maior. E se eu não me engano, acho que a United, alguma companhia aérea, mas acho que é a United, a sede é em Atlanta. Então, tem voo direto de Atlanta para Coreia, né? Para Seul. E todo mundo acha que deve ir de United. E aí eles falam que assim que você compra uma passagem para a Coreia, vem um aviso no e-mail da United, né, com todos os seus dados, que é proibido trazer kimchi de volta. Independentemente se você é coreano ou não, você comprou passagem de avião de voo para Seul, já vem esse aviso de que não pode trazer kimchi. Justamente para evitar que o avião exploda, né? Se tem aviso é porque já aconteceu algum acidente. Eu sou dessa ideia. Tipo, se tem placa é porque tem história, né? E entrando nessa história de placas, eu não lembro quando o algoritmo me jogou o Okpo, né, o restaurante, eu achei sensacional, assim, todo o brand em cima, toda a decoração, tudo como você fala assim, né, não ser só um restaurante, mas um polo de cultura, como se fosse praticamente uma embaixada, o consulado coreano em Porto Alegre, onde você explica de forma muito moderna, de muito, muito atual, né? Não uma coisa meio chata, meio quadrada, coisas da cultura coreana, né? Por exemplo, para mim, eu até comentei com você antes da gravação, da máscara, né? Que vocês usam aquela máscara da dança folclórica coreana, e aí na camisa, e aí faz a estampa, né? No Napam Vibes, né? Sem, Sim. né? E é uma forma bem descontraída de mostrar e um design lindo também em cima disso, né? Precisa fazer tudo isso para vender kimchi, para vender comida? Você acha que é necessário? Tipo, hoje em dia eu vou empreender, eu vou ter um restaurante coreano, até porque muita gente está pensando em abrir um restaurante coreano porque está vendo como está crescendo esse mercado. Precisa pensar em tudo isso? Não basta só abrir a porta e cozinhar bem? Creio eu que não é necessário, mas eu acho que faz parte de uma criação de um conceito que a gente imagina aqui propor, que é trabalhar com várias áreas, tipo a parte de goods, que a gente chama tipo, de artes gráficas, ou até a gente cria algumas bolsas na área de moda ou confecção, ou a gente cria também alguns objetos para as pessoas terem em casa, como enfeite, que eu acho que que seria mais o nosso objetivo, que as pessoas conhecerem um pouco da cultura, assim como eu conheci, tipo, através da gastronomia, mas eu também me aproximei um pouco da arte, eu comecei a observar alguns quadros e trazer, tipo, essa linguagem um pouco mais jovem, contemporânea, um pouco mais descontraída, para que as pessoas consigam, não quer comer comida, mas veste uma camiseta do Okpo com a máscara Haoi, já tem uma identificação, já tem, tipo, um pequeno reconhecimento da grafia, talvez, já reconhece que esse tem coreano, acho que faz parte da construção de marca, assim. Acho que fortalece, apesar de, o importante é a gente ter o nosso principal foco do negócio, por enquanto, ainda é a gastronomia e o restaurante, mas acho que isso constrói uma base mais forte para as pessoas entenderem, tipo, o DNA do negócio, né? Tipo, conceitos para bem construídos, tipo, olharem para cá e falar, tipo, isso que estão fazendo, essa comunicação, essa ativação aqui em Porto Alegre, está sendo feito pelo Okpo, que reconheçam também um pouco da nossa identidade, porque a gente tenta criar, é um restaurante coreano, mas a gente tenta criar uma visão um pouco diferente do que eles veem da Coreia, tipo, que é trazido tradicionalmente pela indústria, né? Não contra a indústria, que é super legal trazer, tipo, as coisas
já mais pop, assim, né, para as pessoas, dando mais mainstream, mas eu quero trazer uma releitura, talvez, de uma pessoa que seja um imigrante, né, tipo, que talvez consiga criar algum tipo de vínculo e uma comunicação que as pessoas se identifiquem das duas formas, tanto quanto brasileiro quanto coreano. Então, tem que se adaptar, né? Porque pra mim, assim, é sensacional olhar e fica muito claro, assim, que é o restaurante de alguém da segunda geração, né? Por exemplo, eu já contei até alguns episódios aqui, uma história engraçada, assim, que uma vez um amigo meu falou assim, cara, Alex, você precisa vir pro restaurante chinês aqui perto de casa, porque é sensacional, esse restaurante chinês, ele é super raiz. Eu falei assim, cara, esse amigo meu é branco, né? Como você sabe que esse restaurante chinês é super raiz? Não, porque eles botaram uma faixa na frente escrito o melhor comida chinesa da região. Tipo, por causa. E ali, porque ele imaginou, esse cara deve ser chinês de verdade. E a gente que é assim, da comunidade, a gente acaba virando uma certo embaixador da Coreia para os não coreanos, para o nosso ciclo de amigos. Então, é normal, acho que todo mundo recebe perguntas do tipo, me indica um restaurante coreano bom para ir. Né? E aí, às vezes, a gente recebe até uma pergunta um pouco mais ousada, que é assim, me indica um restaurante coreano, mas eu quero aquele raiz. E aí eu entendo o que ele tá querendo dizer quando ele pergunta se aquele raiz, né? Ele quer, como é que fala? Igual é o Anthony Bourdain sentado naquela cadeira lá no restaurante vietnamita comendo um pho, né? Ele quer aquela experiência. Ele não quer uma coisa já adaptada, né? De uma certa forma. Mas eu até... Antigamente eu entendia o que a pessoa falava e eu levava pro que ele estava querendo. Ele queria aquela portinha da senhora coreana que está lá, que mal sabe falar, que o cardápio não está em português. Mas com o tempo eu comecei a pensar... O cardápio estar em português, ele ter uma boa comunicação, isso faz com que o restaurante não seja mais raiz? O que quer dizer raiz, né? E aí eu comecei a responder assim, cara, hoje a gente ainda pode falar que qualquer coreano restaurante é um restaurante raiz. Basta ser coreano que ele é raiz, tá? É o que eu tento explicar pro pessoal. Ele pode ser menos apimentado, pode ser um pouco mais adocicado, mas na própria Coreia... Hoje você vai pra Coreia, a culinária também tá ficando... Tem muito lugar que é menos apimentado, que é mais adocicado. Não dá pra gente botar toda a culinária coreana numa caixinha e falar que isso daqui é o coreano. Fora disso, a gente já começa a ter adaptações. E se fosse aqui em São Paulo, pra mim faria todo sentido um restaurante como o Okpo, do tipo, porque aqui já tem muito esse restaurante raiz que o pessoal fala, então vai ser uma forma mais moderna, vai ser uma forma um pouco mais diversificada. A própria decoração de vocês, né, pelo que eu consigo acompanhar pelas fotos. E aí, só que eu fiquei pensando, poxa, em Porto Alegre, talvez como restaurante coreano, assim, eu acredito que não deve ter muitos restaurantes coreanos. Será que talvez uma coisa que seja mais tradicional não faria mais sentido? Era o que eu ficava imaginando ao acompanhar no Instagram, né? Mas eu acho que é aquilo lá, o estabelecimento tem que ter a cara do dono, né? E conversando com você, vendo a sua forma de explicar, vendo o seu background, faz muito sentido o ser do jeito que é, né? E você acha que isso acaba também atraindo um público mais assertivo, né? Se você tivesse talvez feito um restaurante com muito cara de restaurante tradicional antigo, né? Digamos assim, com uma decoração mais antiga, talvez fosse difícil atingir um público mais conservador e gaúcho e fazer com que eles gostem da comida, já que vai ser comida coreana no sul, quem vai querer comer vai ser um público mais moderno, então vamos fazer uma pegada mais moderna? Sim, então, foi estudando bastante o público, né, daqui, de Porto Alegre, e como eu já tinha trabalhado no restaurante, eu trabalhava com poke e roll, eu sabia que era uma forma de também eu tenho que adaptar um pouco ao paladar aqui do sul, que o pessoal daqui, querendo ou não, às vezes para alguma cultura diferente, agora estão bem mais abertos a novas culturas, mas eram um pouco mais fechados, assim. Então, tem que criar um ambiente atrativo, que se inserisse na cultura de uma forma que não virasse somente um evento vir aqui, tipo, eu tô indo para um restaurante super tradicional. Não, tá vindo para um restaurante, que pode ser bar também, tipo, é algo que eu consigo me comunicar com mais pessoas. Assim. Aqui eu me comunico agora, hoje em dia que a gente já tá um pouco mais consolidado, vem grupos de senhoras que assistem dorama, vem jovens, vem curiosos da gastronomia coreana,
tem muita gente que gosta bem da cultura coreana em relação ao K-pop, mas é bem diversificado agora. Tipo, apesar de eu me comunicar de determinada forma, acho que como a gente tentou se comunicar de uma forma mais plural, assim, acho que o ambiente virou um ambiente bem universal, assim. Então, a gente recebe pessoas de todos os tipos. A gente não quis se manter tradicional, até porque eu, que nem tu falou, eu não conseguiria manter esse tradicionalismo, porque nem eu sou super coreano, assim, tipo, às vezes meus pais falam, tipo, até de aparência eu não pareço tão coreano, assim. Eu até tinha pensado em começar esse nosso episódio e falar que a gente está falando com mais um membro da Associação dos Coreanos de Barba, que são muito poucos, né? Aqui... Sim, claro, mas tô cultivando isso aqui há um tempo, né? Não, mas na média coreana isso daí é super grande, entendeu? Essa barba aí é enorme. Meu bigode aqui eu não devo fazer, acho que é quase 2 anos. Eu trabalhei no segmento de cerveja artesanal, né? E a cerveja artesanal é bem forte aí no sul também. Esqueci o nome do bairro onde ficava as principais cervejarias, a Seasons, a 8. Tem acho que é Anchieta. Não tem um bairro chamado Anchieta, eu acho que tem as cervejarias artesanais. Não é o quarto distrito? Talvez a Anchieta seja em outro estado. Não lembro. Depois eu dou uma pesquisada melhor. Mas... das cervejarias e que infelizmente foram muito atingidas em quarto distrito. Que várias cervejarias foram inundadas. E aí até uma justificativa para os meus pais, né, para poder, não que eu precisasse da aprovação deles para ter uma barba, né, mas eu falava que sem barba eu não tenho credibilidade nesse mercado de cerveja, né, e aí acabou ficando. Mas você começou, voltando agora para o começo da conversa, que deveria ser o final da nossa conversa, você comentou que quando deu a enchente, relembrou muito a operação de guerra, de combate, que foi a época da pandemia, de se readaptar. Primeiro, o mais importante, que eu achei muito nobre de vocês, é se solidarizar. Então, fazer esse primeiro movimento de fazer as marmitas, dar esse apoio. E aí depois começar a ver como que dá para fazer com que o negócio ande, né, sobreviva, até porque não tem como não pensar numa fala muito polêmica do governador, né, do Sul, do Eduardo Leite, que no começo, quando o Brasil inteiro se comoveu e começou a mandar as doações, ele até falou assim, gente, vamos parar um pouco de mandar doações, porque senão o comércio local não vai rodar, né? E ele tentou se explicar e acho que acabou até ficando... tentou explicar o inexplicável, na verdade, né? Não, esse cara, não vou entrar nem muito em detalhes, porque é complicado. É muito indignada, porque foi muitos dos acontecimentos depois, de novo, da primeira enchente, rolou uma segunda enchente, mas a primeira já foi por negligência do governo, na verdade, mas a segunda foi mais ainda, porque eram, tipo, eles tinham orientado todo mundo a tirar os lixos, né, tipo, das casas, perdendo tudo pra rua, e porque eles iam passar recolhendo. E não passaram. E choveu de novo e inundou em lugares que não tinha inundado. E, tipo, que não é pra inundar. E, tipo, pô, eles que falaram pra botar, assim. E também algumas EBAPs algumas bombas começaram a falhar, alguns diques se romperam, então foi caos total. Tudo que podia ter dado errado e... entrando nesse coisa, a gente fica até meio, porque não poderia ter sido tudo evitado, né? Então, e já eram coisas que já tinham notificações de manutenção há anos, e todo mundo sabe que aqui já ocorre algumas inundações, principalmente em bairros mais carentes, né? Então... E aí eu tenho um outro amigo gaúcho, né, até para deixar em dúvida quem que é o gaúcho que não nasceu no Sul, eu tenho um outro amigo gaúcho que ele toma essa linha de frente de entrega de doações, né, porque ele tem um trabalho que envolve muito as idas pro Sul e tal, e eu acompanhava pelo Instagram dele, né, do tipo... gente, não precisa mais doar, agora precisa de água, agora não precisa mais de água, agora pode parar de doar de roupa, porque não tem onde guardar as roupas estão estragando. Então, agora remédio, agora não remédio, agora ração, né? Dava para acompanhar. E ele sempre falava assim, gente, antes de mais nada, faço as doações com calma, porque eu sei que agora na pressa todo mundo tá querendo doar e doa de forma desorganizada, bagunçada, então dá mais trabalho para quem recebe separar as doações, sempre lembrando que vai demorar. Então,
agora tá todo mundo doando, vai chegar no momento que ninguém mais vai estar doando porque vai estar de saco cheio, porque acha que já passou. E nesse momento que vai ser mais importante ainda as doações. A gente tá mais ou menos nesse momento, você acha? Sim, sim. Até que tipo, a gente no início, a gente começou a fazer as marmitas, estava um pouco complicado, assim, da logística de para quem entregar, porque algumas queriam, algumas não podiam, daí, tipo, tinha parte de legislação, daí mandar tudo etiquetado. Daí até que a gente começou também a pedir doações, também queria agradecer o pessoal, bastante gente de São Paulo ajudou, isso eu achei bem legal. Bastante gente da comunidade coreana ajudou, o restaurante Usa. O Uhum, Usa eu não cheguei a conhecer ainda. uhum, O pessoal da Igo também ajudou, não é a Priscila. A Engeli, que é uma ilustradora muito, uhum, muito foda, também doou. Uma galera doou. E que a gente estava tentando fazer doações mais pontuais, assim, porque vinha uma frente, começou a vir uma frente fria aqui, que eu não sou, é bem frio, né? Então a gente tinha que fazer compras mais estratégicas, assim, de comprar colchão, daí a gente comprou colchão com o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar, comprou materiais de limpeza. Daí a gente resolveu guardar um pouco desse dinheiro, tipo, eu ficava um pouco angustiado até, tipo, depois, tá vindo doação, tem gente que precisa de ajuda agora, não sei o quê. Mas daí eu parei e pensei um pouco, não, quando eu voltar, quando o pessoal estiver voltando para suas casas, que é o que tá acontecendo agora, tem gente que não voltou ainda, mas as pessoas perderam tudo, e ter que limpar a casa, ter que, tipo, tirar um lamaçal, ter que fazer... Vão ter várias outras necessidades, e, tipo, agora como não é tão... não tá sendo tão noticiado mais, né, sobre a recuperação, não vem tanta doação, né? E daí tem pessoas que não têm acesso a como pedir ajuda, até a ajuda do governo, que a gente não sabe fazer a ajuda emergencial, assim, então acho que é mais essas ajudas estratégicas e também que não dá para parar, né, de ajudar as pessoas. Agora a gente até tá fez a nossa divulgação de prestação de contas e que a gente ainda tá com uma parte de doação que a gente quer destinar para lugares mais estratégicos agora que precisam muito, né? E ainda vão precisar por um bom tempo, assim, tipo, a gente não tem isso eu realmente não tenho noção da dimensão de quanto tempo vai demorar para recuperar o estado, assim, porque uhum, economicamente ele vai ficar bem abalado por bastante tempo, por diversas áreas que foram afetadas e também em relação a mobilidade urbana também, tipo, pessoas de região metropolitana ou regiões que foram afetadas que circulam normalmente por Porto Alegre, o nosso aeroporto não está funcionando ainda. Então vai ter tempo de se adaptar e também de se manter ajudando, assim, eu acho que isso é importante enfatizar que as pessoas ainda precisam de muita ajuda. Sempre precisaram, tem pessoas que já viviam em áreas de vulnerabilidade social, assim, mas que agora as pessoas que já viviam nesse momento estão piores e agora mais pessoas ainda estão piores ainda, né? E, Então, e, é e, um... e é difícil ficar pensando nisso porque eu acredito que o próprio movimento do restaurante não tenha voltado. Eu acredito que as coisas também não estão fáceis para o seu negócio, não? Não batam. Tão difíceis, tão difíceis. A gente até tá tentando se desdobrar, assim, um pouco para criar novos produtos e coisas que a gente consiga atingir, tipo, pessoas que simpatizam com o nosso trabalho. Porque é aqui que a gente ficou, apesar de não ter sido atingido diretamente pela enchente, indiretamente a gente foi atingido porque a gente ficou sem água, né? Sem água e por alguns dias sem luz, então a gente perdeu bastante insumos e os insumos que a gente conseguia aproveitar a gente usava para fazer também as marmitas. A gente fazia produção de marmita com galão de água, era um pouco, um pouco caótico, mas o pessoal aqui da equipe se esforçou bastante e também estava todo mundo engajado pela causa. Mas nos afetou bastante, porque eu acho que como já tem cervejaria, pá, pra gente 20 a 15 dias fechado é um prejuízo Não, um absurdo, assim. final de semana você já quer morrer. É, um final de semana. Aham. E a gente já tinha passado por uma tempestade aqui, que ficou, sei lá, uns 3 dias sem luz aqui. Antes da enchente? Antes da Meu enchente, é. Deus. O ano começou meio pesado, na verdade. E O cara aí, vai... e aí dá vontade de matar aquele cara que fala assim, no momento de crise você tem que se reinventar. Tem como se reinventar mais ainda agora, nesse momento? Como que vocês estão conseguindo... não dá para ainda só esperar o movimento voltar ou tem que começar a fazer coisas novas? Não, tem que... Gostaria de poder ficar mais tranquilo, assim, né? Mas não, tem que estar sempre se reinventando, na verdade. Porque
querendo ou não, afeta muito os preços de tudo e também como a gente trabalha com alguns insumos que são importados e não vêm direto para cá, dificulta um pouco conseguir alguns insumos, sei lá, cotidiano, coticaru, que a gente tenta trazer aqui para Porto Alegre. É um pouco mais, é bem mais difícil, na real, de conseguir aqui, vem aqui de São Paulo. Uhum. Então nos afeta, a gente tem que realmente se reinventar, o movimento é um pouco mais baixo também, e agora a gente ficou meio que. As pessoas ficam bem receosas agora, quando chove aqui. Ah, dá Tipo, gatilhos. da gatilho, assim, tipo, vai, é muito louco isso, tipo. Imagina, sei lá, eu que não fui. Que nem eu falo, tipo, até conversando com a minha psicóloga, que ela fala, tipo, que eu não fui diretamente atingido, mas. Eu tive que sair da minha casa, porque minha casa tava sem luz, sem água. Eu já sentia uma sensação de angústia. Imagina quem não tem a sua própria casa. Então, Uhum. pra mim dá angústia de tudo, assim, tipo, imagina se chover de novo, todo mundo vai perder tudo de novo, daí vai começar tudo de novo, daí tipo, começa a dar um nervoso, assim, daí acho que todo mundo fica com esse receio, daí ninguém sai de casa, daí não dá movimento, daí até isso, a gente tem tentando se virar. Até voltando, né, quando eu tava falando assim das coisas além da comida que vocês fazem, né? Porque não dá pra gente pedir aqui de São Paulo uma entrega de um prato aí de vocês pra cá, de um tteokbokki, etc, né? Mas eu pensei assim, mas poxa, a camiseta, a eco bag, um boné, essas coisas que um restaurante não deveria se preocupar em ter, você já tem meio que um caminho andado, porque você já tinha essa produção, você já tinha essa arte, e a gente até já tinha conversado previamente que talvez não dê pra fazer. Não é uma. Assim, eu tinha um bar e as pessoas pediam camiseta, copo, e você produz achando que você vai ganhar dinheiro em cima, mas na verdade você não ganha dinheiro, porque é um estoque que fica parado, não é um dinheiro que você enxerga que você está rendendo. Na verdade é uma despesa, é uma coisa que você faz mais para fortalecer marca. Mas mas aí talvez seja o momento, né, pra testar a força dessa marca agora, né? Porque eu acho que tem muita gente que vai começar depois, ouvindo, né, essa conversa, começar a ver, deixa eu ver esse restaurante então, o Alex tá comentando que faz um trabalho legal, tanto de rede social, quanto de brand e tal, que pode até servir de inspiração para os restaurantes coreanos de São Paulo, para quem queira fazer um restaurante coreano, além do comum, né? Mas talvez fazer uma pré-venda, fazer lotes fechados, né? Disso daí, né? Show. Eu fiquei super feliz até, foi sugestão tua, achei a ideia super boa, assim, que a gente já produzia, a gente já teve coleção de roupas, coleção de bolsas, que a gente fazia eco bags e Uhum. algumas outras bolsas um pouco mais elaboradas, a gente tem meia também, camisetas, a gente já chegou a fazer, a gente fazia alguns drops, que a gente chamava, a gente lançava Legal. algumas coisas. Então, eu acho super boa se a gente fazer talvez uma venda aí com vocês, com a produção de bolsa ou de meias, a gente fazer Uhum. uma meia de acelguinha, que a gente tem nossos personagens aqui que a gente tem. É, Seria super legal. E outro meio que a gente está tentando se adaptar agora para também atingir pessoas que a gente não consegue pela barreira de estados, assim, e também pessoas que apreciam o nosso trabalho. A gente está fazendo o nosso curso de kimchi online, né? legal. Que eu já fazia o curso presencial aqui em Porto Alegre. A adesão é super legal, assim, o pessoal curte bastante fazer o próprio kimchi, porque é um alimento vivo, o pessoal fica cuidando do kimchi como se fosse um filho, assim, fica muito feliz de produzir o próprio kimchi. Daí a gente viu, era um projeto já que eu queria tirar do papel, e meio que agora na emergência a gente tirou do papel, já, a gente tá para lançar em algumas semanas, a gente já deixou uma pré-inscrição para interessados. Daí vai ser bastante com a nossa linguagem também, tipo, como a gente se comunica de uma forma um pouco mais descontraída, Uhum. ensinando sempre bem a técnica, na verdade, porque eu aprendi com kimchi e demorei para aprender, porque minha mãe me ensinou, eu achava que eram alguns detalhes que ela me ensinava, tipo, não vai fazer diferença usar sal grosso ou sal fino, ou não vai fazer diferença deixar ele me salgando por tanto tempo, vou mudar um pouquinho, mas, é uma é uma atividade, tipo, que tem que se prender nos detalhes, assim, e é, tipo, meio que uma carga não uma carga, um conhecimento meio que geracional, assim, que eu acho que eu fiquei feliz de aprender
E agora eu fico bem feliz, na real, de ter a oportunidade de ensinar as outras pessoas a fazerem também, tipo, assim como eu aprendi, todos os acertos e erros que eu tive, eu consigo passar pro pessoal pra não cometer também, que nem eu. A sua irmã, o seu pai, compara o seu kimchi com o kimchi da sua mãe? Ele é bem aceito aí? Mas ele é bem aceito? É bem aceito até, tipo, se eles comem, porque meu pai é super sincero, na real. Você fala, não vou comer isso, então... Mas não, você não aceita. Você acha que se fizer o teste cego, eles vão saber qual que é o seu e qual que é da sua mãe? Mas ele sabe, eu não sei. A minha mãe tem alguns segredos que ela ainda guarda, mas entendi. eu curto muito da minha mãe. Acho que é a mão de mãe também, né, fazendo as coisas. É o Que nem sabor. quando ela fazia aquele... Pode falar. É bolo de vó, assim, que não fica idêntico, né? Pode passar a receita, mas Ainda mais nas receitas coreanas tem o que a gente chama de sonmat, que é o sabor da mão, né? Porque não é, as receitas geralmente que as mães passam não tem tipo, não sei quantas gramas disso, ou não sei quantas colheres disso, né? É do tipo, é assim, ó. É isso, tipo, e você se vira pra entender que quanto quer dizer é isso. Não, isso foi dificuldade, porque eu tinha que padronizar, restaurante tem que ter ficha técnica e tal, eu ficava andando com uma balança assim atrás dela, tipo, não, bota aqui primeiro da balança, então bota pro negócio dela. Tu bota um pouquinho disso aqui, deu, não é um pouquinho, bota aqui num potinho pra ver. Cara, é complicado te caminhar com uma balança atrás. Pra pessoa entender como é difícil, então, essa produção de fazer um curso de kimchi. Então, esse curso de kimchi tá com planejamento pra ser lançado quando? Ele vai ser lançado, acho que no dia, hoje a gente tá gravando, mas vai ser lançado perto do dia 9 ali, que é semana que vem. Tá, então acho que quando o episódio for pro ar já vai ter sido lançado ou vai estar perto de ser lançado. Ótimo. Vai estar perto, mas querendo não, os casos queiram seguir nas redes sociais ali, vocês podem divulgar aqui. Não, já. pode. A gente ainda vai botar no texto, vai botar também, não se preocupa. A gente vai marcar todo mundo. Tranquilo, não, nas redes sociais vai ter a divulgação, Tá. a pré-inscrição, mas é uma coisa que a gente viu que é uma forma também de ajudar o restaurante a dar uma estabilizada, mas também esse contato que a gente quer ter com pessoas de outros estados, que eu acho muito louco, assim, tipo, o quanto as pessoas tipo, do Brasil inteiro, assim, tão curiosas com a cultura, assim. É muito legal, né, mas e eu acho assim, de novo, voltando para essa história do brand, da marca e tal, que eu acho que é muito legal a forma que vocês trabalharam. Se de repente alguém que tá ouvindo aqui, alguém que tá ouvindo o podcast, deu uma olhada nas estampas, gostou e quiser até ver se dá para fazer uma produção aqui, você, obviamente, né, com a arte de vocês, fazendo a produção aqui para poder fazer essa conversão de venda, ou até fazendo a parceria para que você não tenha que produzir aí no sul, para depois ter que mandar por logística e tal. Manda mensagem, entre em contato, a gente faz a ponte, vamos ver o que dá para fazer para viabilizar, entendeu? A gente pode até botar os artistas que a gente conhece aqui da comunidade junto para tentar ver se a gente consegue fazer alguma ação legal também em cima disso. Acho que eu sempre falo assim, ninguém ouve esse podcast, tá? Mas as poucas pessoas que ouvem são fofoqueiras e acabam espalhando pros outros, tá? É sempre assim. Porque a gente percebe que realmente vira meio que o assunto da semana em algumas rodas de pessoas, né? Então acho que as poucas pessoas que ouvem fazem bem esse papel de espalhar essa fofoca. E aí, quem sabe, a gente consegue achar uma forma de viabilizar. Eu queria muito poder ter algumas peças aí. Eu vou trabalhar para que isso aconteça. Mas dou um jeito também. Aí, falando também um pouco dos artistas coreanos, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo, que nem eu conversei bastante com a Yara, do Aigon, não sei se vocês conhecem, que ela venha pra cá, ela chegou a vir pra cá no nosso aniversário de 2 anos, que ela trouxe alguns livros da Aigon, de literatura coreana. Eu conversei um pouco sobre a comunidade coreana aí de São Paulo, dos jovens, assim, tipo, como o pessoal tá empreendendo e como eu tô um pouco isolado aqui no tipo de coreanos, é muito legal conversar com o pessoal que tem um background parecido com o meu, assim, tipo de pais imigrantes, assim, tipo, e tá explorando outras áreas, assim, tipo, tu também fazendo podcast, tipo, nunca imaginei, quando eu olhei, assim, eu pensei, fiquei muito feliz, tipo, o cara tá fazendo isso, tá ligado? Não tá trabalhando com ficção, os lá na loja dos pais, coisas assim, tá ligado? Daí, muito triste, assim, que eu vi também outras artistas, a Monique Park, que participou do podcast de vocês, trabalhando com tatuagem, que é um negócio muito tabu em relação à cultura coreana ainda, eu fiquei super feliz, assim, porque
eu tive que fazer várias quebras de cultura aqui, então, foi quebra e reconstrução, assim, de cultura. Então, eu achei... Tive que desbravar mato aqui. Vocês já desbravaram um tempo aí. A ideia é essa, mostrar que a gente não tá sozinho, entendeu? Tipo que as histórias são diferentes. É que nem você falou, a Monique foi pra tatuagem, tem gente fazendo livraria, a gente fazendo estúdio, trabalho com audiovisual, mas é quase que como cada um fosse pioneiro nessa nova área, entendeu? E aí as histórias acabam se repetindo. Sim. Bom, Muito legal. Eu vou... Bom, quem tá ouvindo aqui, já tá lendo as descrições, já tá vendo os Instagram, pode acompanhar, pode ajudar a divulgar, só de compartilhar também já é uma grande ajuda. Mas vocês ainda estão recebendo, então, essas ajudas? Então, ainda estão conseguindo dar um pouco de atenção nisso também? Ou vocês têm algum lugar que vocês recomendem para quem está disposto ainda a ajudar o pessoal que foi atingido pelas enchentes? Qual que você acha que é a melhor forma de alguém que vem do ponto de vista de alguém que está aí? Agora a gente continua arrecadando fundos assim para distribuição, porque agora a gente viu que tem pontos de referência assim que estão trabalhando de uma forma muito organizada, que acho que vale mais centralizar nesses pontos que estão ajudando, que eles já estão com uma logística bem construída, daí eles conseguem fazer de uma forma mais efetiva, assim. Então, eu posso até passar uma listagem de lugares depois que podem ajudar, ou se quiserem passar diretamente pra gente faz o repasse também, mas tem várias comunidades bem legais, assim, que o pessoal faz um trabalho incrível, assim, e eu não sei qual é 24 horas, assim, os caras são um salvador, velho, é muito legal. Legal, é bom porque as pessoas ficam eu lembro que é até um pouco errado, mas as pessoas ficavam na dúvida assim, eu tô ajudando, mas eu queria que essa ajuda fosse exatamente para tal lugar, né? E aí, tipo, gente, não tem como ficar fazendo esse serviço de teleentrega, a gente dá priorizada e manda. Deixa eu fazer uma última pergunta. Você é um restaurante de comida coreana aí, mas eu sei que existe uma comida típica do sul, fora o churrasco, fora o carreteiro assim, que é o X, né? Já pensou em fazer o X Coreia, alguma coisa assim? Um X kimchi? Já. Já rolou? Tem o pastelzinho. Ainda não rolou. Rolou o katsutinho também, que a gente fez um tonkatsu com pão catetinho, que é tipo o pão francês aqui. Tá, o sanduíche. Daí a gente fez... Daí fez polenta também com kimchi. Nossa, bem bom. Que legal. Mas o X... o X, na real, um X com kimchi ia ficar muito bom, na real. A gente faz umas fusion cozinha, assim, tipo, o pessoal... experimentar, ver como a cozinha coreana é versátil, né, também. Qual o seu X favorito? Meu X? Eu curto bastante X salados, né? Bem saudável, assim, mas um X bagel quando eu quero. Um X bagel? Pós-ressaca, assim, né? Pra dar uma... Pro pessoal que tá ouvindo e tá imaginando, o X deve ser um X salada, isso não, o X é um lanche bem maior, é um pão que vai prensado. O famoso é o X-salada, o X-bacon, mas ele também tem o X-estrogonofe, tem o X-coração, né? Costumam ter os sabores diferentes, né? Daí vai longe. Daí tem X de tudo, carne de panela, X calabresa. Então não vai ser um choque fazer um X alguma coisa coreana, né? Não. Boa. A gente vai bolar aí, não, coisinha. Legal. Bom, apesar de já ter gravado, já ter quebrado o protocolo, feito essa gravação à distância, quando você tiver tempo de vir em São Paulo, fica aberto novamente o convite para você vir participar, tá bom? Eu peço, esse quadro que a gente está gravando, ele chama One Plus One, porque ele é um quadro assim promocional, né? A gente tem alguns quadros no KepoCast, tem o Apresentando, e o Apresentando é uma conversa um pouco mais focada na sua história e tal, como foi essa construção de identidade e carreira. Só que eu achei que se a gente fosse para apresentando hoje, ou ia ficar um episódio muito longo para a gente poder falar de você e depois barra os últimos acontecimentos do Rio Grande do Sul, ou ficaria... Por isso que eu achei melhor que talvez fosse melhor a gente entrar no One Plus One, fala brevemente assim, sobre o restaurante, a gente fala um pouco sobre a situação do Sul, e aí a gente ainda deixa aberta a oportunidade para você vir gravar depois, com calma, explicar desde essa parte da construção de identidade, dessa parte
como é que fala, desse golpe da publicidade que a gente caiu, do curso de publicidade e tal, e depois dessa migração pro restaurante, a gente grava com mais calma, então fica aqui aberto o convite, portas abertas do estúdio, tá bom? A gente tá no Bom Retiro, então quando você vier pra cá, não tem como um coreano que mora fora de São Paulo vir pra São Paulo não passar no Bom Retiro, tá bom? E quando tiver novidades, quando precisar de divulgação, conte com a gente tenta fazer aqui a ponte também, a gente aciona a nossa rede de fofoqueiros aqui como que ouve o podcast para fazer a notícia espalhar. Certo. Nossa, logo agora do finalzinho vai cortar um pouco o áudio, quer dizer, até a hora. Foi o fone? Não, uma pessoa me ligando. Entendi. Boa. Não, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu super quero também ir aí para São Paulo, conhecer vocês pessoalmente. Acompanho já o trabalho de vocês. Fiquei muito feliz que vocês notaram um restaurante em Porto Alegre. Então, o grupo de pesquisa de vocês está forte. Mas fico feliz. Então... Feliz mesmo com o convite. E logo mais, quando o aeroporto normalizar, tô indo aí, senão eu tenho que ir de carro. É longe, né? Mas é isso, então. Quando você voltar, a gente gravar o apresentando, aí eu faço as perguntas que eu sempre faço pro convidado, que são as indicações de filmes e séries, indicação de música e de prato também, tá? Eu também, faz tempo que eu estou querendo ir pro Sul também. O Okpo é mais um motivo. O Okpo é mais um motivo para poder ir até o Sul, tá? Mas o meu filho é fanático por dinossauro e já me falaram que perto de Gramado tem um parque de dinossauro que ele precisa conhecer. Então, eu já tenho um mapeamento de todos os parques de dinossauro do Brasil. E aí no Sul também já tem alguns que a gente viu que vale a pena talvez ir lá conhecer. E a gente acaba passando aí, tá bom? Só chegar aí que eu faço um tour com vocês aí. Boa. Então é isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado pra você que acompanha a gente aqui até o final, tá bom? Mesmo nessas dificuldades de... Eu acho que acabou saindo o episódio mesmo assim, tá? Mesmo a distância, rolou. O papo foi bom. Acho que a dinâmica foi bem tranquila. Não, eu achei que ia dar uma travada. Não, a internet tá boa. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Jonas. Valeu. Valeu.